Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Você que tem ficado firme neste propósito, nessa jornada da conversão. Eu creio que você tem aprendido muito. Eu creio que você tem refletido muito nessas palavras que nós estamos aqui aprendendo diante do livro de Provérbios, que é o livro do conhecimento. Às vezes nós erramos sem saber, mas agora estamos aprendendo a palavra para que a gente não venha ferir o Espírito Santo de Deus. Hoje, dia 20 de dezembro, nós vamos ler o Provérbios de capítulo 20. Eu te convido a fazer a leitura junto comigo nesses textos que eu separei aqui, começando pelo versículo de número 1. Olha o que vai dizer o versículo de número 1. O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Lá no livro de Timóteo, nas instruções que Paulo está dando não somente a Timóteo, mas a todos nós que temos acesso a essa palavra, vai dizer que o obreiro, ele não pode ser dado ao vinho. Ele não pode ser dado ao vinho. Em Efésios 5 também, versículo 18, vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Vamos ver várias outras palavras que nós devemos se afastar do vinho. O vinho é a bebida forte. No Antigo Testamento, a bebida que predominava era o vinho. Hoje, existem várias bebidas alcoólicas, a qual nós que se denominamos cristãos devemos se afastar. Mas o beber em si, ele não pode ser considerado um pecado, pois a Bíblia diz que o pecado é a embriaguez. E o que seria a embriaguez? Embriaguez é a pessoa que faz a ingestão de bebida alcoólica e perde o controle de si. A pessoa que começa a dar um sorrisinho já diferente, começa já a querer dançar, já fica alegrinho demais, já fica dando mau testemunho. Isso é embriaguez. Noé, ele faz o uso da bebida alcoólica ao ponto de ficar nu. Ou seja, ele estava embriagado. E a Bíblia é clara em dizer que ele estava embriagado. E quando o seu filho vê ele naquela situação e ri dele, o filho dele é amaldiçoado. Porque no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 15, 16, 17, vai dizer: maldito é quem bebe e maldito quem dá de beber. Então, nós devemos como cristãos se afastar, porque Paulo diz: nem tudo que é lícito me convém. E aqui está dizendo: o vinho é zombador. Nós vamos ler mais para frente, aqui nos próximos capítulos, um versículo que Salomão vai dizer que não olhes para o vinho quando ele escorre suavemente sobre o copo, ou seja, o desejo da bebida. Não olhe, não fique pensando, pois isso vai te trair um desejo. E Salomão mesmo diz: no final lhe picará como o basilisco pica, lhe causará dano. Então nós devemos se afastar, por mais que o pecado não seja você tomar medidas controladas. É pecado você se embriagar. E para nós que somos cristãos é uma linha muito tênue. Então é melhor a gente se abdicar, como eram os nazireus. Você lembra o que era o nazireu, o voto nazireu? Não tocava em animais mortos e nem em pessoas mortas, não bebia bebida nenhuma alcoólica, não podia raspar o seu cabelo. Você lembra de alguém que era nazireu? Eu cito pelo menos 3 de cabeça. Sansão era nazireu, Samuel foi nazireu de Deus e o próprio Jesus foi nazireu. Então nós não devemos estar próximos de bebidas, devemos se afastar. Amém? Porque senão a gente não será sábio. Seguindo aqui em nosso estudo, nós vemos o versículo 3 dizendo: é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas o insensato envolve-se neles. Olha só, ficar longe de conflitos, de brigas, de intrigas, é uma honra, mas o insensato, aquele que não sabe o que faz, que é desonrado, ele está envolvido em todas as brigas, todas as contendas. Então se afaste, se livre de conflitos, se livre de encrencas, de problemas, porque isso é uma honra para você. Versículo 4 vai dizer novamente sobre a preguiça. Preguiça.
Tem alguns crentes que nós precisamos ungir essa pessoa, pois ela tem uma preguiça que domina ela. E nós já lemos aqui alguns capítulos da formiga, lemos aqui agora outros capítulos falando de novo da preguiça, e aqui novamente está falando da preguiça. Olha o que diz o versículo 4. O preguiçoso não ara a terra no inverno. Ele não ara a terra, porque ele olha e fala, não vou arar, porque agora não vai dar fruto. Só que olha o que diz. Por isso, no tempo da colheita, ele procura e não encontra nada. Olha só, está dizendo que no tempo do inverno, ele não ara a terra, ele não prepara. Só que quando chega o tempo da colheita, o tempo que é para colher, ele não consegue colher nada, porque ele não plantou, ele não arou. Por que ele não fez isso? Porque ele é preguiçoso. Então, show preguiça, vamos arar a terra, preparar nossa semente e vamos semear, porque quando chegar o tempo da colheita, nós venhamos receber. Dando sequência, nós vamos ao versículo 13, que também vai estar no mesmo contexto do versículo 4, falando sobre a preguiça. Só que agora, olha só o que vai dizer o versículo 13: não ame o sono. Vou repetir: não ame o sono, para que não empobreça. Olha só que Salomão está dizendo: não ame o sono, para que não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Olha só que bênção. Mais uma vez falando da preguiça. Quantas pessoas você conhece, irmão, que se deixar dorme dia e noite? Se deixar é o dia inteiro deitado, não se levanta. Olha só, não ame o sono para que você não empobreça, mas se abrir os olhos você terá pão de sobra. Nós temos que se dispor, irmão. Temos que se levantar. A palavra do Senhor diz: a minha alma não se agrada daqueles que param ou desistem no meio do caminho. Nós não devemos desistir, devemos prosseguir, como está dizendo aqui, abrir os olhos para que não nos falte o pão. Guarde esse ensinamento no teu coração. Dando seguimento no nosso estudo, nós vamos agora para o versículo de número 17, que ele tem um ensinamento muito importante, ainda mais nos dias que vivemos hoje. Se você ligar a sua televisão, você vai ver escândalo de corrupção, aonde quer que seja, no governo, da Petrobras. Você vai ver corrupção dentro das igrejas. Aonde você procurar, você vai achar. Olha o que diz o versículo 17. O pão que se ganha com fraude pode até ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Olha só que ensinamento. É aquele velho ditado: você pode até ganhar, mas você não vai usufruir. Pode até vir fácil, mas o que vem fácil, vai fácil. O pão que se ganha com fraude pode até ser gostoso, mas no final a sua boca vai encher de areia. Não compensa você lucrar, crescer e conquistar fazendo as coisas erradas. O Senhor é justo. Deus não abençoa nada o que é errado. Se está começando errado, corta pela raiz, não vai prosperar. Deus não abençoa aquilo que está errado. Deus não abençoa a fraude. Deus não abençoa o erro. Deus não abençoa a corrupção. Deus não abençoa o engano. Deus não abençoa. Se para você crescer alguém tem que ser prejudicado, Deus não abençoa. Pode até parecer gostoso, pode até lucrar no começo, mas depois vem a conta no final. E aí você não vai se agradar, porque no final sua boca vai se encher de areia. É esse o ensinamento. Não goste, não ame a fraude, porque isso vai te trazer consequências futuramente. No versículo 19, nós também temos mais um ensinamento. Olha o que diz. Aqui vai dizer o mexeriqueiro ou o fofoqueiro. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Olha aí, irmãos, todo mundo conhece um falador, um fofoqueiro, um Alexandre Latoeiro. Lembra o Alexandre Latoeiro que Paulo amaldiçoou ele? Ele ficava fazendo fofoca na porta da igreja. Quantos nós conhecemos assim? Agora uma coisa, aquele que fala da vida dos outros para você, você pode ter a certeza que quando você não está perto, ele também fala da sua vida para os outros. Porque ele é fofoqueiro, é mexeriqueiro, irmão. Então se afaste dessas pessoas. Olha o conselho que Salomão diz:
Se afaste de quem fala demais, não fique muito perto, você vai sofrer, porque essas pessoas falam de você para alguém e falam de alguém para você. E para mim finalizar, eu quero finalizar no versículo 22, que diz assim: não diga, vou me vingar do mal, espere no Senhor e Ele o livrará. Não precisa se vingar, não precisa responder à altura, confia no Senhor, busque em Deus. Romanos 8,33 vai dizer: quem tentará acusar o escolhido do Senhor, se sou eu mesmo quem o sustento? Então não precisa você querer rebater, não precisa você querer ir lá e pelejar contra. Descansa no Senhor, Deus vai te dar o sinal, Deus vai te dar a resposta, Deus vai te livrar. Deus é o nosso maior galardão, não precisa responder. Que esses ensinamentos estejam no teu coração e que a bênção do Senhor esteja sobre ti. Quero orar por você nesse dia e que Deus venha te abençoar. Deus, abençoa a vida do teu filho, abençoe que esses ensinamentos venham estar sobre a tua vida e teu coração. Assim como foi aprendido aqui hoje, que a preguiça fique longe da nossa vida, da nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz, amor e bondade sobre a nossa vida e que todos venhamos ser cheios do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.